Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um CQV, que é o quê? Cidadania e qualidade de vida. Esse programa começou com um foco, que era mostrar algumas pessoas que as pessoas na cidade não conheciam. Mas eu gostei tanto do programa, as pessoas têm gostado tanto do programa, que é a maior audiência da TV hoje. Por quê? Porque nós estamos falando de cidadãos, nós estamos falando de pessoas que a gente encontra na rua, sabe que ele já teve um cargo elevado, sabe isso e aquilo, mas não conhece o cidadão em toda a sua luta, toda a sua história, para chegar onde ele chegou. E hoje eu estou aqui, nada mais, nada menos, com um ex-prefeito, empresário, deputado, um homem de muitas conquistas, um homem de muita luta e de muita história, que os jovens não conhecem. Então hoje eu quero apresentar também para os jovens e para alguns da minha idade, ou menos ou mais, que não conhecem esse cidadão que nós vamos conversar aqui. É um cidadão que já passou um pouquinho dos 60, mas continua trabalhando no dia a dia, não precisaria, mas continua trabalhando. Então isso mostra que não é pelo dinheiro, não é por ser gringo, não, é por vontade de fazer, por vontade de ser cidadão, de mostrar para a família que o trabalho produz riquezas e dignifica o homem. Estou aqui com nada mais, nada menos, com Wilson João Sinhac. Obrigado por aceitar esse convite, João Sinhac. Nessa câmara aqui... Em primeiro lugar, minha alegria em poder retornar aqui no teu programa e agradecer a oportunidade de poder conversar mais uma vez com você e aos ouvintes da nossa TV Farroupilha, né? Que o pessoal está ouvindo muito. E dizer que a vida da gente é assim, desde o interior, ir para a cidade, estudar, etc. Então nós vamos analisar toda essa história aí. Muito bem. Mas eu gostaria que você fosse introduzir realmente e iniciar as perguntas. Não, assim, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte: tu conheceu hoje a tua esposa, a Estrelita, e vai ter que conquistar ela. É um dia lá do começo, tá? E tu vai ter que dizer para a Estrelita o seguinte: quem é Wilson João Sinhac? E essa conversa que tu vai dizer aqui na Câmara 3, que vai depender do casamento dessas filhas maravilhosas que tu tem. E agora? Quem é Wilson João Sinhac? Agora complicou, mas de qualquer maneira quero dizer que a vida da gente, eu vou iniciar dizendo que eu nasci no interior, na localidade de Inhamilha, uma família numerosa. Nós éramos em 14 irmãos. 14 irmãos. 2 falecidos ainda criança, né? E a gente vivia no interior da roça, né? Ajudar o pai, a mãe, etc. Depois vim para o Colégio São Tiago estudar na cidade. Aí para poder pagar o ensino, eu tinha um internato no São Tiago, aqui, os antigos se lembram, que muitos ficaram no internato. Eu estava interno e para poder ajudar a pagar a mensalidade, eu servia as mesas durante o almoço. Era um garçom. Eu era garçom. Não, mas assim, aqui, ó, eu quero pegar de ti, assim, com que idade que tu saiu do interior, que veio para a cidade, a tua dificuldade de estudar, que quilometragem que tu fazia. Eu quero começar lá do início. Sim, eu morava a 2 quilômetros, acho que da escola. Da escola. A Pezito todo dia? Todo dia, claro. E lá em Inhamilha, a paróquia era de Carlos Barbosa. Então, a nossa família é muito católica, minha falecida mãe, meu pai, etc. Nós tínhamos que ir para a missa todos os domingos. Então, eu ia a cavalo para Carlos Barbosa, eu ia a pé. Às vezes nós ia com meus irmãos, minha irmã, etc. Nós ia para a missa. Era uma comitiva. Isso. E aquilo, eu quero dizer que a gente foi aprendendo da vida, né? Dentro daquelas condições daquela época. Mas depois desse período chegou a oportunidade de alguém tinha que estudar. E eu disse, olha, se me der chance eu vou. Então toda a família decidiu, meu pai e minha mãe disse, olha, você vai para Farroupilha no Colégio São Tiago. Mas e morar onde? Morar no colégio, interno. Ah, era interno, São Tiago? Interno, tinha internato. Mas era pago? Sim. E a primeira ideia que surgiu, porque meu pai foi muito fanático brisolista do PTB, e o Brizola naquela época ele tinha bolsa de estudo, né? Ajudava os estudantes que estavam com necessidade,
E eu comecei aqui com bolsa de estudo do Brizola, quando eu era governador, aqui no Santiago. E conseguiu a bolsa para todo o período? Sim, para o ginásio. Para o ginásio. Isso. Mas também uma parte eu tinha que trabalhar. Porque trabalhar faz bem, né, para o jovem, não é ficar assim, né, como alguns estão por aí. E esse período também me deu uma educação, me deu uma preparação. E comecei a assumir liderança, né? Não, mas então vai ser líder da escola, líder disso, daquilo, jogava vôlei, jogava basquete, jogava futebol de salão, jogava futebol de campo. Eu gostava muito do esporte. Gostava do esporte. E aí iniciei a minha liderança, foi numa sala de aula. Ah, é? Aí como líder da sala de aula, depois presidente do Grêmio do colégio. Já no primeiro ano? Não, depois de ano. Existiam os mais antigos, que tinham mais capacidade, eram líderes já. Né? E eu fui subindo, assim, conquistando espaço, que isso me deu muita preparação. Imagina. E a parte mais importante é essa. Depois, então, eu acabei disputando a presidência da União Farroupilense de Estudantes. Naquela época, uma eleição era uma disputa, né? Quase uma uni. Isso. Então, os jovens, os estudantes, era com cédula, por isso. Sim, né? era um movimento. Uma maravilha. Com que idade tu tinha isso, te lembra? Eu acho que tinha 16 anos. 16 anos, olha só. 16, mas enquanto internato, tu trabalhava dentro da escola? Trabalhava, o colégio funcionava no Santiago. Certo. E eu morava no Santiago, junto com outros, e a minha atividade, eu servia na hora do almoço, do café da manhã, eu era garçom. Ah, porque tinha que pagar tinha que a tua parte. Isso. E o Santiago é onde é o SESC hoje. Exatamente. Ah, tá. Né? Existia o colégio das irmãs, que havia as estudantes lá, também havia internato nas irmãs. Certo. E no Santiago. E no Santiago tinha um detalhe. Tinha dos jovens e dos velhos. Ah, tinha duas equipes? Duas equipes. Mas os velhos faziam o quê? Não, era estudante interno lá, vinha de Porto Alegre, vinha de Santa Maria, vinha de tudo que é lado, entendeu? Era um polo aqui. Isso, era um polo de educação, o Colégio das Irmãs e o Santiago. Com 16 anos já queria disputar eleições, então? Sim, mas bem antes, 15 anos, já comecei a ser líder da sala de aula. Tá? Assim então essa preparação foi muito boa. E essa política estudantil, que era coisa séria. Sim, era outro tempo. Não é porque era tarde que tem por aí hoje. Sim, né? sim. Essa preparação, por isso que eu tenho que agradecer essa possibilidade que Deus me deu, e a educação dos pais, dos mestres, em essa caminhada, essa preparação, que depois culminou com todo o projeto político, que não estava previsto, que fique claro. Tu veio para estudar. Vim para estudar. E qual era o teu sonho de estudante? Tu queria te formar em quê na época? Era técnico em contabilidade. Esse era o teu caminho. Sim. Tá. Mas também eu teve um período que eu tive que começar a trabalhar, entendeu? Montei uma empresa. Eu fui funcionário da Malharia Farroupilha. Mas depois do internato? Sim, depois. Não, mas quando sai do internato, qual é o teu primeiro emprego? Eu fui, emprego público, eu fui funcionário da prefeitura por um período curto. O primeiro emprego foi... Isso. Quem implantou o fundo de garantia de tempo de serviço dos empregados na prefeitura fui eu. Quem é que sabe disso em casa? Não, acho que não. Então, ainda existe o fundo de garantia. Claro. Né? Foi quando o governo criou o fundo foi de implantado, garantia. Né? Tá. E tu sai do internato, vai para a prefeitura, fica um ano? Não, mas eu continuei morando no Colégio Santiago. Mas já tinha terminado o estudo? Não, eu continuava estudando, ficava estudando. Porque, e depois eu continuei no Colégio Santiago, depois eu acabei sendo secretário municipal. Secretário municipal de ensino. Mas com que idade? Aí eu já tinha servido o quartel, tinha voltado, porque eu fui para o quartel, voltei e continuei no Santiago. Eu fui professor de educação física. Durante o Santiago também. Que teve um período que não havia escola de educação física. E o governo da época criou 1 hora por semana, os colégios tinham que administrar a educação física para os estudantes. E eu acabei fazendo um estágio em Porto Alegre, na escola militar, 3 fins de semana,
treinamento, e me deu as credenciais, porque não tinha professores. Sim. E eu quebrei o galho, aí lecionei para os estudantes, eu fui professor. Bom, além de secretário de ensino, eu tenho um registro no MEC de secretário de ensino secundário. Opa! Que tinha que ter, eu tenho umas coisas, né? Que legal. E aí, então, vamos ver se eu consigo lembrar. Aí eu fui candidato a vereador. Mas já com que idade, te lembra? Não, aí eu já tinha 20 anos, 21 anos. Sim, já era velho já. Sei, já era velho. 20 anos. Mas é um período... Um dos vereadores mais novos da cidade. Sim, eu fui o vereador mais No meio só de... Mas eu acho que foi um período de preparação, esse da política estudantil, foi muito boa. Vereador, eu era do MDB, contra a Arena. Só tinha os dois partidos. Só tinha 2 partidos. Mas tu virou empresário com que Não, idade? depois que eu saí da malharia Farroupilha, eu montei uma empresa que era a Sinhac Toquedo, junto com o meu cunhado, de plástico, uma similar da Grandene, só que nós estava só com o amor, eu não tinha capital, não tinha nada. E aí depois... Já tinha uma injetora? Já tinha uma injetora? Sim. Comprava uma injetora velha. Sim, mas já era grandão, então. Sim. Aí depois nós vendemos para 2, 3 sócios e criaram a Cosipla. E na venda foi o seguinte: depois de um período, eles disseram, tu tem que ficar aqui para continuar a administrar. Teve um período lá, depois de 4, 5 meses, disseram o seguinte: ou tu continua aqui, senão nós vamos devolver a empresa. Opa! Aí eles disseram, vou te dar uma parte do capital e tu vai continuar sendo, porque eu entendi a venda, né? A venda foi o meu show. Né? Quem abriu o mercado nacional da Cosipla fui eu. Mas tu aprendeu venda onde? Na vida? A vida nos ensina, né? E depois eu tinha o meu jeito de relacionamento, dessa amizade, né? De atender bem as pessoas, agradar as pessoas. Então isso foi me incentivando, né? Cada vez mais. E aí o negócio era lidar com pessoas. Exatamente. Eu coloquei representante de todo o Brasil. Quem abriu o mercado da sandália Gaivota em Salvador, da marca. Fui eu, e que nós vendemos aquela tipo de sandália, 75% do mercado da Bahia era da nossa sandália. Competindo com grandes. E tinha propaganda de televisão, porque foi montado um VT para televisão, entendeu? E quanto tempo durou a tua participação na Cosipla? Eu fiquei até o momento que eu fui para a prefeitura, 82. Em 82 fui candidato, em 83 saí da fábrica em definitiva, aí ficaram com os sócios. Aí tu vendeu a tua parte na empresa? Não, eu continuei sócio, continuei lá com o capital, esse foi o meu problema, né? Aí tiveram uma administração e a empresa quebrou e eu acabei ficando com a Vais, que a empresa acabou tomando $600 mil, né, dinheiro externo, e você foi bancário. Sim, era tempos do leasing, etc. E aquilo acabou... Hoje ainda tenho dificuldade em me livrar dos problemas da Cosipla. Mais de 30 anos, né? É impressionante isso. Isso me prejudicou muito. Sim, tu teve que assinar, né? Tinha pouco capital, né? Mas tinha alguns imóveis. E o Banco do Brasil acabou me tomando todos. Então, tu perdeu imóveis? Perdi. Tinha uma sala aqui no centro, tinha uma casa no bairro, eu não pude ter veículos. Então, isso não desejo para ninguém. Não, isso é ruim, né? Os bancos não perdoam, né? Mas o problema é que eu fui, ao invés de cuidar da empresa, que eu devia ter ficado na empresa, eu fui cuidar do povo. Mas isso não foi problema, era o teu prazer, né? Eu acho que foi uma... Não, mas a tua caminhada... eu queria voltar um pouquinho na tua caminhada política. Tu foi vereador jovem, né? Com 20 e poucos anos? Sim, 21, acho que. E quantas vezes vereador? 2 vezes. 2 vezes vereador e na próxima foi prefeito? Não, 2 vezes vereador, mais votado do MDB, as 2 vezes. E em 76 teve eleições para prefeito, por falta de candidato, acabaram colocando, olha, o Sinhac vai ter que ser candidato. Eu saí candidato a prefeito com o Júlio Piazza, de Nova Milano, era o vice, quase rouba a eleição de 3 adversários. Na época podia, né? Sim, era sublegenda, né? Sim, me lembro. Tinha sublegenda. E quem ganhou foi o Majone já? Foi o Majone, é que o doutor Jaime
que o Dr. Jaime entrou mais na minha área, entendeu? Que era o PTB? Isso. E é um médico humanitário, sim, né? Uma pessoa mais conhecida. Mas eu, por detalhe, eu perdi por 272 votos. Quase a soma dos candidatos, os dois, deu 272 votos. Divide a metade, dá 135. Sim, por 135. Eu fiz 2.500 votos mais que o Majuni, que se elegeu prefeito. Olha só. Então tu... Individual. Se fosse aí, mano a mano... Aí eu vou contar um detalhe. Na saída, saiu o resultado, não ganhamos as eleições, aquela juventude que estava vibrando, que não, Sinhac, tu tem que ir na próxima, tem que ser candidato e tal, e aquilo iniciou a campanha naquele momento. Na próxima não teve erro. Não teve erro. Aí foi a criação do pluripartidarismo, né? Que foi extinto a Arena e MDB, e a partir daquele momento, então, com outros partidos, houve uma divisão, o MDB dividiu o MDB e o PDT, e o PT também, porque saíram 3 do MDB, né? Sim. E fui para a eleição, aí me elegi prefeito, e aí foram 6 em 82. O mandato foi de 83 a 88. Porque era 6 anos para fazer a transição na época. Exatamente. Né? Tá, mas me diz uma coisa, tu perdeu, então, não perdeu para ninguém, se fosse individual, né? Porque tu foi o mais votado. Não, nunca perdi para ninguém. Tá, tu foi o mais votado. Fui o mais votado. Claro. Ganhou porque na regra era juntar, né? Sim, juntaram a sublegenda. E o PMDB devia ter colocado ao menos uma outra sublegenda. Sim. Né? Teria feito 200, 300 votos e fez as eleições. Claro. Mas naquela época era difícil. A oposição era muito triste, era muito difícil, era muito perseguida. Eu, por exemplo, perdi o emprego, eu e a minha mulher, por questões políticas. Olha só. E o pessoal não sabe por aí. Olha aí, ó. Só que eu não vou citar o nome de quem perseguiu, até porque eles já foram para o outro lado. Sim, né? Então eu acho que nós temos que respeitar. E não tenho mágoa com ninguém. Não, passou. Nem eu e nem a minha mulher. Isso aí. Eu acho que naquele momento foi naquele momento. O que houve nesse período da Arena e do MDB? O período da ditadura. Cada um analisa como quiser. Claro. Eu tenho a minha análise. Sim, tu viveu isso aí. Os civis da Arena, que eles eram mais autoritários do que os militares. Eu tenho esse sentimento. Eles estavam protegidos, então parecia que... prepotência. Eu lembro aqui em Farroupilha, teve uma pessoa aí que disse, num posto, disse, olha, o Sinhac é comunista. Pronto, eu comunista? Aí disse, não, tem que ser preso, tem que ser preso. Aí o dono do posto me contou, né, já está falecido ele, disse, olha, o fulano passou aqui e disse isso aí. Disse, eu comunista? Pelo amor de Deus, quero bem... Nada a ver. E depois, então, foi quando eu fui para a prefeitura. Para chegar a prefeito, como vereador, e aí é bom vocês, vereadores, e quem quiser disputar as eleições, observem o comportamento da administração pública, do executivo. Eu aprendi assim, se um dia o PMDB, naquela época, ou eu chegar à prefeitura, esse erro eu não posso cometer. Qual era o erro? Erro de gestão, né? De prioridade nos investimentos, esse negócio tudo, né? Então, o vereador se faz em cima da... Mas tu tem que observar a vida, tu tem que estar presente. Eu estava em todas as comunidades. E tem mais o seguinte, 2 mandatos de vereador sem salário. Na época não tinha salário. Porque os municípios, com menos de 300 mil habitantes, não tinham remuneração, era só as capitais, não recebia. Mas tu estava no meio de gente grande ali. Quem eram os vereadores dos teus colegas na primeira, tu te lembra? Era o seu Benito Fattori, pai do Gerson. Pai do Gerson, era... isso é uma pergunta. Foi presidente da Câmara, né? Não, mas assim, você te lembra de algumas? Era tudo gente de mais idade. O Clóvis Santarotti. Ex-prefeito. Mas era tudo medalhão. Tu era o gurizão. Sim. Eles não te davam, segurito veio se meter aqui. Não. Depois acabei sendo líder da bancada e foi quando me deu realmente um destaque, e o Luiz Francisquini, que acabou falecendo semana passada, lamentavelmente, minha
homenagem à família. Uma né? linda família. Apesar de sermos de oposição, nós sempre tivemos um grande respeito, tínhamos grande admiração por ele. Nós criávamos debate na Câmara de Vereadores, ele líder da Arena e eu do MDB. Mas no campo das ideias. Em alto nível, só em campo das ideias. O que era certo a gente botava certo, o que era erros que a administração cometia, a gente criticava, entendeu? Era outra época, né? Mas é outra história, Tu perdeu, então, na época, a eleição, sendo mais votado por a primeira gestão do Majone. Não, acho que foi a segunda. A segunda já? Foi a segunda. Porque ele foi 3 vezes prefeito, então. E depois ele fez aliança com o PDT. Pois eu não, mas não veio o caso. Isso aí nós temos muita coisa para falar aqui. Não, depois como prefeito, o prefeito Majone foi candidato a prefeito e elegeu o Clóvis Anfeliz. Né? Exatamente. Clóvis e quem era o vice do Clóvis? Era tu? Não, era o Renato Bellaverde. O Renato, tá certo, depois que é. Mas a tua primeira gestão era uma gestão completamente diferente, né? Bom, então vamos lá, vamos analisar. Podemos analisar isso? Claro. O Majone criou o Distrito Industrial. Sim, primeiro no Brasil. Muito bem. Aí houve um grande investimento na indústria, aí a Tramontina veio para cá, a Trombini, foi as duas primeiras. O que está, quando eu assumo a prefeitura, o maior problema, duas questões eram muito sérias. Habitação? E a população não sabe, os antigos sabem. Habitação? A habitação tinha 11 a 12% da população favelada. Nossa, mãe. Tem estatística lá, nós fizemos levantamento. Essa favela era concentrada... Era esfã do industrial. Já tinha industrial lá, no loteamento industrial era o depósito do lixo da cidade, entende? Então, dificuldade da população... Porque cresceu muito rápido, né? Então, o problema é o seguinte, mas qual é o problema da habitação? Se nós temos emprego, nós precisamos dar casa para esse povo. Aí havia o BNH. O BNH meio quebrado e tal, foi muito mal, certo? Nós resolvemos criar um loteamento popular, que os empresários do setor calçadista haviam comprado umas terras onde está hoje o loteamento 1º de Maio. E aí nós conversamos com os empresários, olha, não adianta, vocês não têm capacidade para urbanizar e criar o loteamento, passa para o município assumiu, entendeu? Comprou deles e foi vendendo lotes e o sistema mutirão foi construir a casa. Na tua gestão foi criado 1º de maio. 1º de maio foi a grande solução, entendeu? Porque emprego havia, muito emprego. Vinha de Salvador do Sul, de Garibaldi, de Bento, da região, ônibus para trabalhar na Grendene. Olha só. E nas indústrias daqui. Então esse período foi um período de muito trabalho, dedicação, imagina, foi um investimento muito grande. Mas tinha mais o seguinte: os gastos com o município, com o funcionalismo, representava menos de 25%. Olha só. E sobrava a nossa administração, a minha equipe, a minha administração, nós tínhamos cerca de 25% a 30% da receita própria mensal para investimento. Isso é um sonho hoje em dia. É bom vocês, vereadores e o prefeito que está aí, só vai com um chapéu pedindo dinheiro para os deputados, para o governo e culpa os outros. Nós fazia economia mesmo, entendeu? Mas não tinha obra, não tinha investimento. E o segundo maior problema, que a população tem muito não sabe, então falam bobagem. Lê um pouco da história. Foi o problema, falta d'água. Olha só. Nós tivemos um problema gravíssimo. Quando eu assumi a prefeitura, imagina a expansão. Tinha loteamentos, o loteamento aqui Piemonte, pertinho? Não tinha água, tinha gente morando lá, a Corsan não ligou a rede d'água, porque não tinha água na cidade. Não tinha capacidade. Não tinha capacidade de atendimento. Aí eu fui visitar o governador... como é o nome do governador? De 85. Pedro Simão, não, né? Não. Puxa, me ajuda. Que disputou as eleições com Pedro Simão. Jair Soares. Jair Soares. Dentista.
O Jair Soares, governador, e eu prefeito. Marquei a audiência, fui lá falar. Arena e MDB. Fui lá falar com ele. Mas eu acho que ele já tinha saído, tinha ido para outro partido, parece. Ah, é? Lembra? PFL já não. Bom, eu disse, governador, eu tenho diversos problemas em Farroupilha, de interesse do Estado e do município. Só que eu moro lá e o problema existe. É meu problema. Isso. Nós temos o problema da água. O quê? Tem o problema da água, das escolas estaduais, tem que ser ampliadas, etc. E ele disse, olha, faz o seguinte, faz o que você quiser, só não me pede dinheiro. Que solução boa, hein, senhor? Resolva os problemas. Tá, então vamos por etapa. Como é que eu vou resolver o problema da água? Tu tem um companheiro do teu partido lá, o presidente do BNH, que o BNH financiava a Corsan. Fala com ele, Assis Roberto de Souza. Olha, não esqueci até hoje. Aí eu marquei uma audiência com ele, fui para o Rio, já conhecia. Ele disse, olha, o governador mandou aqui para falar com você e eu tenho um problema sério em Farroupilha, não aguento mais, está problema da água. Estou construindo uma barragem do Burati, que é para Bento Gonçalves, dentro do território de Farroupilha. Aí ele disse, não, mas então vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir financiamento. Mas você está falando sério comigo? Sim. Cobrou ele? Né? Cobrei ele. Pode sair daqui, vai para Farroupilha, pode anunciar o projeto Água para Todos. Tava brincando? Se tu procurar o jornal O Farroupilha da época, tem uma manchete. Tá lá. Aí ele conseguiu financiamento, aí começamos a investir aqui, aí ganhou uma concorrência, uma empresa, quebrou, aí demorou mais um tempo, etc. Mas resumo, a barragem do Burati e a subestação de Nova Sardenha é fruto daquele projeto com grandes investimentos, milhões de investimento naquela época. E tu conseguiu terminar no teu mandato? E eu disse para eles o seguinte, nós vamos ter água por mais de 30 anos. E fechou 30 anos já. Olha só. Há mais de 30 anos começou a faltar água. Ninguém fez mais nada. Ninguém fez mais nada. Não houve cobrança, né? Mas será que tu conseguiu concluir a obra no teu mandato? Não, foi concluída a obra depois que eu saí da prefeitura. Mas tu começou, né? Não, mas era Olha o que só. interessava, que o investimento estava garantido. Sim. Bom, além da água, então eu disse, olha, tem escolas estaduais aí que precisa ampliar. E ele disse, eu não tenho dinheiro, faz o que tu quiser. Já na época não tinha dinheiro. Governador, eu posso fazer o investimento, porque havia uma ciumeira da oposição à nossa administração, que não queria que a gente mexesse nas coisas do Estado, era do Estado. Mas mesmo não fazendo. Mesmo não fazendo. Aí ele disse, não, está liberado, aí construímos, ampliamos a escola do Estado, e foi construído o posto da polícia, que depois abandonaram lá, que foi uma vergonha, da polícia rodoviária. Sim, que agora querem construir de novo no mesmo lugar. Sim, mas isso é uma irresponsabilidade. Isso tem que... E o prédio, a CE, era do Estado, né? E o prédio da CE, onde está funcionando hoje, da Companhia de Energia Elétrica, RG hoje, aquele prédio que ajudou foi a prefeitura que construiu, no nosso governo. Não tinha recurso também. Não tinha recurso. Mas senhora, pensa comigo, 30% do orçamento, 330 milhões, seria 100 milhões por ano para investir hoje. Recursos próprios. Sem emenda, sem nada. Sem o chapéu de ninguém para ir buscar. Não, porque o deputado tem que mandar emenda. Emenda é 10 milhões por mês, senhora, que a prefeitura tinha, fazendo um paralelo. Fazer um paralelo. Cara, isso não existe mais. Isso foi um governo sério, que cuidava do dinheiro público, cobrava muito menos. Tudo, principalmente IPTU. IPTU que estão fazendo. Não tinha guarda municipal para ficar 15 homens multando, para não cuidar do cemitério. Isso aí também, eu vou te contar, está irritando a população. Assim, não vamos falar nisso porque o governo Clayton acabou dia 17 de dezembro. Agora só vai passar o que a oposição quer. Então acabou o governo dele, né? Sim, é verdade. Acabou. Não vai fazer mais Secretaria de Segurança, umas coisinhas. Mas eu acho que houve um erro. Se tivesse Câmara de Vereadores, a situação tivesse ficado de alerta, como ficaram agora, a não aprovação dessas bobagens do prefeito, e me dá a impressão hoje que o prefeito teria levado um impeachment. Sim. Com invasão do hospital com militares. Sim. Eu sei aqui, eu estava revendo hoje ali,
Só de postagens minhas no Face, eu tenho mais de 100 páginas do Word que eu botei quanto prefeito. Eu já chamei ele de mentiroso, de megalomaníaco, porque eu tenho prova que ele mentiu. Né? E foi um irresponsável isso que ele fez. Né? Hoje eu postei uma outra na qual ele queria transformar o hospital em 100% SUS. Né? Uma viagem, né? O que ele queria com isso? Né? É uma irresponsabilidade. Não, total, outra. Mas mas não quero mais continuar falando. Não vale a pena isso aí. Mas só para concluir, ele está, parece que está passando R$1 milhão por mês para o hospital. Isso o Barreto já fazia. Sim, mas peraí. Quanto o orçamento subiu? Sim. Quanto ele deveria estar repassando hoje para o hospital? E o pior... Eu acho que uns 10 milhões, 8 pior, ele vai para a rádio com a maior cara de pau e diz que nunca ninguém passou tanto dinheiro. Mas ninguém acredita mais nesse blá 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 dele, né? Esse governo já acabou. Eu estou só pelo 2021. Nós estamos na contagem regressiva. Sim. A população já está na contagem regressiva. Sim. Foi um governo autoritário. Não recebia ninguém. E vou dizer uma coisa, quem assumir a prefeitura terá enormes dificuldades em recuperar o município financeiramente. Endividamento, excesso de funcionários, isso aí. Os empréstimos, aquilo que nunca houve na história de Farroupilha. Prefeito, nunca houve na história de Farroupilha uma gestão tão péssima, irresponsável como foi a sua nesse momento, com a tomada de dinheiro do setor bancário. E mais ainda, quando a coisa vai mal, o culpado é o... a gestão anterior. Já passou 8 anos e a gestão anterior, né? Mas ele já passou, já era. Agora ele está desesperadamente procurando o candidato. Eu acabei de entrevistar hoje aqui o Juliano, o major da brigada, né? Ele procurou até o Juliano para ser candidato a prefeito. E outros tantos aí, né? Gente de outros partidos, tudo, eles estão desesperados. Porque imagina perder essas boquinhas que eles têm ali, né? Nunca se pagou tanto para secretários, nunca teve tanta mordomia, carros que lotam os estacionamentos, né? Carro para lá e para cá. Não vamos perder tempo. Nós paramos no prefeito. O Sinhac foi prefeito até 83, 88. 88. De 88 já foi para deputado federal? Não. Depois eu fui... Bom, falando nisso, eu saí da prefeitura com 97% de apoio da população. Isso não existe. Isso não existe, né? Por isso que não devo voltar. Não voltei mais, eu não vou voltar, porque ninguém vai conseguir fazer uma gestão como foi feito. Também, né? Eu lembro que eu fui entrevistado por uma emissora de rádio no final do FEGARTE, no final do meu governo. Tu fez o FEGARTE? Né? Isso. E aí ele chegou e disse, mas você tem aspirações no Estado? E chegou a insinuar que seria candidato a governador. Por que não foi? Não, eu não tinha nenhum projeto desse. Entendeu? Não, mas pô, só... Aí eu saí da prefeitura e fui presidente da Companhia de Habitação do Estado. E o governo era Pedro Simão, que ele disse, não, o projeto habitacional de Farroupilha é o melhor. Eu ia ser presidente da Corsan. Olha só. Na última hora... me jogaram a Coab. Que era um pepino. Era um pepino, só tinha problema. Só tinha problema em todo o Rio Grande. E aí eu fiquei no período até terminar o mandato Aí o governador Simão se licenciou, assumiu o governo Guazelli, e aí até quando voltou, o governo seguinte foi do Colares. Acho que foi o Colares, depois o Brito, né? Isso. Aí eu voltei para cá e eu retornei para a empresa, fiquei com meu irmão Demetrio, tocamos umas obras aí, aquele empreendimento ali no bairro. Primeiro empreendimento, né? Do lado do... Isso. E depois então. Conjunto residencial, como é que é o nome lá? Parque Vêneto. Parque Vêneto no bairro. Em frente a. A SFAM, né? Do lado de cá. É o bairro São Francisco. São Francisco. Foi o primeiro grande residencial, né? Isso. Ou o segundo, talvez. O primeiro foi o Bela Itália, eu acho, né? Ah, sim, mas aquele ainda foi financiamento do BNH. O teu não. Que foi uma construtora de Caxias. O nosso também teve financiamento da Caixa. É o famoso plano PAR, parece. Já não era mais... BNH não tinha. Não, BNH já tinha fechado. Hoje é um dos apartamentos, né? Modelo, sim, mas foi um condomínio muito com qualidade, né? Popular, mas com planejamento.
De popular não tem nada hoje, né? Sim. Popular é o vizinho ali, né? Minha Casa Minha Vida do Barreto, né? Mas assim, saído da Coab... Tá, e daí eu fui para a Coab, saí da Coab, vim para cá em 94, e aí me convidaram para ser candidato a deputado. Federal direto? Federal, mas aquilo era um sonho na minha vida. Ah, tu tinha vontade? Sim, por quê? Porque Brasília, a minha experiência como prefeito, viajava muito para Brasília. Idas e vindas. E Brasília é o seguinte, de qualquer maneira, é notícia sempre. Uhum. Ou a notícia acontece e é notícia, ou ela não acontece e é notícia, Também. porque não aconteceu. Claro. Essa é a minha visão. Certo. E aí eu fui candidato e me elegi deputado federal, a primeira direto. Pois é, mas assim, tu não foi nem estadual, já foi Mas federal. isso que eu tinha, veja bem, anos depois, né? Porque eu saí da prefeitura 31 de dezembro de 88 e fui candidato a deputado federal em 94. 6 anos depois? Assumi a Câmara em 95. Mas eu acho que foi uma bela experiência. Tinha como colegas todos esses caras antigos, inclusive o Bolsonaro. Sim, o Jair Soares foi meu colega na Câmara. Olha só, que bacana. Daí já eram amigos, né? Ele tinha sido governador, né? Aí ele já era Só que o PFL. mandato dele era 4 anos e o meu 6 anos. Ah, foi na transição ali da Constituinte? Aí depois, Não. no período que o Pedro Simão foi candidato a governador, eu era presidente da Associação dos Prefeitos do PMDB. Aham. E aí a coordenação, o Pedro Simão pediu, olha, quem vai coordenar, porque havia muita queixa na organização, né, do roteiro. Aí disse, não, vou chamar numa reunião em Porto Alegre, na Sociedade de Economia, nunca vou esquecer. Estou dirigindo os trabalhos, chegou o Pedro Simão e disse, não, para vocês acabarem com a reclamação, estou convidando, sem falar comigo, o presidente de vocês para ser coordenador da minha campanha. Eu olhei para ele e disse, não, mas governador, isso é uma coisa de maluquice isso aqui? Não, estou te convidando. O Pedro Simão tinha mania, o senador Pedro Simão tinha mania de fazer essa sacanagem para os amigos. Ele era muito democrático no debate, mas ditador nas ordens também, né? Fez a Estrada do Mar lá, né? Até hoje. E agora também tenho que agradecer, né? A estrada vicinal, ele criou um projeto no governo do estado, no governo dele, a famosa pavimentação das estradas vicinais. Cada município da região tinha direito de escolher uma estrada. Olha só. Eu escolhi Farroupilha Garibaldi. Olha só. Que está aí, ontem eu passei na estrada. Uma vergonha. Que é isso? 30 e tantos anos. Estrada abandonada, meu Deus do céu. Sim. Nem acostamento, nem os buracos estão mais que a estrada. Isso se chama estrada vicinal. Veja o movimento que hoje tem naquela estrada. Sim. Coisa de 30 anos atrás. 30 anos atrás. O Estado perdeu a capacidade total de investimento, né? E os municípios estão perdendo, assim. Não, os municípios, dada a gestão municipal, aqui está indo para o caminho, já está no caminho. Já está. Quem vai assumir a prefeitura terá que trabalhar 4 anos só na organização, na reestruturação. Arrumar a casa. E outra, a minha opinião, claro. Né? Eu acho que a empresa de lixo tem que ser vendida. O município não pode administrar isso aí. Outra, a iluminação pública também tem que ser transferida para uma empresa. Olha só. Entendeu? Nós temos que se desfazer dessas questões. Tem que enxugar a máquina. Tem que enxugar a máquina. Não tem outra. Essa é a minha opinião, a primeira vez que eu falo isso. Se eu puder dar uma opinião para o prefeito, é vender imediatamente, como é? Ecofar? Ecofar, isso aí é. E é transferir para o setor privado a iluminação pública, porque tanto o lixo quanto a energia elétrica, a iluminação pública tem receitas próprias. Ah, e boa receita. Tá na lista. Quando você paga o imposto, o IPTU já está lá. Né? E não é fraco. Tu paga a energia elétrica todos os meses, já está lá na conta. Claro, muito caro. Né? Mas assim, já passamos de meia hora aqui, tu vê conversando direto sem intervalo, hein? Ainda bem que tomou uma aguinha aí. Assim, pessoas que nem tu tem muita história para contar, né? E a gente tentou fazer um resumo aqui, né? Mas eu queria encerrar agora, assim, finalmente, depois do Sinhac deputado, né? Tu tomou rumos de voos na CE e em outras coisas. E hoje tu está numa empresa de novo, público-privada, né?
Como é que é? Como é que chama? Não, eu sou diretor de um consórcio. Consórcio, isso. Da CE e da Eletrosul. Tá? Mas eu não recebo diretamente nem da CE, porque o prefeito está enganado. Eu disse, não, porque alto salário. Não tem alto salário é o teu. Ganha mais que o governador? Não tive a oportunidade de responder. Eu sou diretor de um consórcio, CE Eletrosul, onde o consórcio que me paga. Exato. Eu não recebo da CE nem da Eletrosul, eu recebo do consórcio, tá? Que é formado pelas duas empresas. Hoje sou diretor lá de administrativo e financeiro. E fui lá, insistiram para ir, eu já tive a oportunidade de falar, era para ficar 4, 5 meses, de estar insistência, passaram 4 anos. Mas eu quero dizer a todos os meus amigos que eu estou saindo. Você vai sair? Eu devo ainda mais, talvez um mês e meio, vamos ver, né? Porque eu já pedi 3 vezes para sair. Não te deixaram. E esse período do meu problema, da minha saúde... Tá jovem, tá novo ainda, tem muito sangue para dar ainda. Graças a Deus, tenho que agradecer a Deus que eu Passou superei o câncer. Né? Tá tudo bem. Mas eu acho que chegou na hora da gente parar. Vai começar a viajar mais com a Estelita a lazer? Não, é que nós temos filhos em Brasília, netos. Mas é uma viagem de lazer a Brasília, né? Então a mulher que usa isso, ela diz assim, nós sempre vamos para casa. Onde é que tu vai? Sai de Florianópolis, vai para casa em Brasília. Sai de Brasília, vai para Florianópolis, vou para casa porque eu vou trabalhar. Sai de Florianópolis, vem para cá porque tem meus familiares aqui, vou visitar só. Vem para casa também. Para casa. Tu tem 3 casas. 3 casas é uma loucura. Coisa boa. Despesa extraordinária. Imagina. Né? Então, mas eu acho que já dei minha contribuição, a empresa está com reserva financeira para concluir o último empreendimento. Tinha 3 grandes para fazer e 2 já foi. Já foi, não, foi Santa Maria, foi, Chapecó foi, e Santoro de Maçambará foi, e essa é a última, que é a linha 2 de Pinhazinho, Santa Catarina, que já tem o dinheiro reservado, nunca aconteceu, estou com 21 milhões em caixa para tocar a obra, então qualquer um pode... É fácil, é só saber eu, por exemplo, estou aqui, hoje eu fiz pagamento, eu não preciso estar presente, tá certo. Porque o problema da engenharia, a responsabilidade é do engenheiro, diretor, né, de engenharia, com os engenheiros, com a empresa construtora, quer dizer, a construção civil é dele, não é meu problema. Sim, teu é financeiro. O meu problema é só pagar. E está sobrando dinheiro é fácil, né? Porra, mas o que... Para chegar nesse nível... Sim, eu vou te dar uma sugestão. Tu já está querendo se aposentar, tu já foi consultor, volta para ser consultor, para ensinar prefeito a trabalhar. Principalmente esses que acham que sabem tudo aí. Não vamos falar desse prefeito. Bem no início do mandato dele, eu vou lembrar. Lembro. E eu disse, olha, seu prefeito, você não sabe governar, fala com quem entende. Eu estou repetindo hoje. Mas não adianta mais nada. Agora ele está fora. Terminou. Está fora. Nós temos, todo mundo está preparando uma nova administração. Vamos pensar. E vamos escolher pessoas de responsabilidade, de qualidade, e que tenha diálogo com a sociedade, com as entidades. Porque ele não teve. Esse autoritarismo que foi implantado aqui em Farroupilha, porque deu impressão que ele, quando ele chegou, é que descobriu o Farroupilha. Isso aí é uma coisa vergonhosa. Não tem a mesma coisa que o Lula, não, porque o Brasil, porque eu devia ter assumido há mais tempo, no descobrimento do Brasil que tinha que estar ele, o Lula. Olha o escândalo que aconteceu, né, com o Brasil. E aqui eu acho que é muito... Tem que ter um diálogo, tem que ter mais humildade. Governar, eu vi as pessoas, eu vi a sociedade, chamar a sociedade a participar. Ele não quis nem saber. Por muito menos o Guerra foi impeachmentado. Por muito menos é verdade. Porque aquela invasão que o prefeito Clayton mandou entrar no hospital, aquilo merecia um impeachment. Eu estava presente e filmei tudo e a brigada deixou eu entrar na sala. Sim, aqui, eu quero aqui nesses últimos momentos dizer que o responsável desse cara que está aqui hoje chama-se Wilson João Sinhac, que foi lá em Osasco falar com o seu Amador Aguiar para abrir o Bradesco e o Itaú. E eu, Glacir Gomes, vim para cá, em 1985 abri o Bradesco e um ano e meio, nem 2 anos depois,
abrir uma empresa de calçado. Então, Wilson, obrigado por ter me trazido para Farroupilha. Eu escolhi Farroupilha e muitos que estão aí vão ter que me aguentar, porque eu vou continuar morando em Farroupilha. Tuas palavras finais, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigado. Quero lembrar que eu tenho banco, ganhei na abertura do Bradesco, ganhei um banquinho. De madeira de lei com eu tenho, o símbolo do Bradesco em cima. Fica para a história. Com certeza. Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui e dizer que é um privilégio poder conversar com todos os que assistem o programa, e estarei sempre à disposição. Agora, uma coisa é certa, vamos pensar sério para Farroupilha, para o futuro desse município. Nós temos que escolher na próxima eleição deste ano pessoas responsáveis que tenham diálogo com a sociedade. Para governar, nós precisamos ouvir a todos, tem que ser menos autoritário e mais democrático. E eu estarei, com certeza, se Deus me der a saúde, colaborando com a administração, com a eleição municipal. Eu vou dizer uma coisa, eu quero participar, não como candidato, mas quero participar do processo, porque eu acho que nós temos que voltar à seriedade na gestão pública de Farroupilha. Voltar a um governo que tenha competência, que saiba governar, que seja uma gestão séria, competente, para ajudar esta população. E nós precisamos, se você me permitir, duas questões devem ser prioritárias: habitação e emprego. Emprego e habitação. Aí nós vamos voltar a ter um município forte, pujante, e com certeza nós teremos sucesso na administração. Mais uma vez, foi uma aula não foi uma entrevista, foi uma aula. Não, obrigado. E parabéns, muito obrigado.